Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Cripto. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 18, pessoal, de setembro de 2025, quinta-feira, agora são aproximadamente 11h43 da noite. A gente vai começar aqui pelo calendário econômico. Tivemos alguns eventos importantes na data de hoje. Saiu para nós os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Resultado abaixo, pessoal, da projeção, que era de 241 mil novos solicitantes pelo benefício. E tivemos aí em destaque o índice de atividade industrial Fed de Filadélfia, referente ao mês de setembro. Estado bem acima da projeção, pessoal, aí de 1,7. Tivemos um dia tecnicamente positivo nas três principais bolsas. Ao que parece, os resultados do calendário refletiram de forma positiva. A gente teve S&P, pessoal, subindo 0,48, Dow Jones alta de 0,27 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, subindo 0,94. Pessoal, vindo para o Bitcoin não foi diferente. Nós, no diário, tivemos uma alta não tão expressiva assim, mas seguiu aí as três principais bolsas. Tivemos 0,53 de performance, tá? Neste momento, para nós aqui, preço a mercado, 117.091 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada, até a nova análise, pessoal. Se for necessário amanhã, na sexta-feira, ou somente na segunda-feira, lembrando que, eventualmente, aos finais de semana, a gente pode trazer alguma atualização aqui para vocês, combinado? Então, pessoal, basicamente nós estávamos aqui na proximidade da nossa resistência. Havia uma grande expectativa, né, dos compradores de fato tentarem confirmar o rompimento, mas sabíamos, pessoal, do potencial conflito de interesses que já existia dentro do range aí dos 118 mil aos 117. Então, era esperado aí, né, o mercado um pouco mais consolidado, né, pessoal, batendo cabeça, como foi mencionado para vocês na análise. E quando você analisa aqui, a gente reduz o tempo gráfico, acho que fica bem perceptível o que foi o dia de hoje, né? A gente de fato consegue enxergar aí que o mercado em si trabalhou, né, basicamente dentro aí do nosso range esperado, né, pessoal? Então, mais uma vez, confirmando aqui as nossas referências, né? Como diferencial nas análises, tá, pessoal? Então é importante que você utilize os nossos níveis de preço, porque justamente acabam fazendo bastante sentido e muitas vezes segue, tá? De uma forma excepcional. Então, a gente de fato teve um dia cansativo, né, pessoal? Até pela condição do que foi o dia de hoje aí, o preço rondando na proximidade aí dos 117.400. E a gente percebe aí algumas evidências, tá, pessoal? A primeira é que no analisando no tempo gráfico de 4 horas, nós de fato tivemos dois candlesticks fechando acima deste nível de preço, tá? Inclusive um caracterizando força, né? Ambos com volume comprador. Mas, pessoal, quando a gente analisa no diário, a gente vê que o fechamento do preço foi abaixo da nossa resistência. Ou seja, nós tínhamos a necessidade de analisar aí pelo menos dois candlesticks no tempo gráfico de 4 horas, como foi mencionado, ou o nível de preço do fechamento no diário, justamente para, né, criarmos parâmetros aí, né, evidências que pudessem nos trazer, né, alguma mensagem daquilo que o mercado, né, pessoal, os players queiram fazer. Só que a gente tem aí uma questão muito importante, né, pessoal? Quando a gente está falando do tempo gráfico diário, acaba envolvendo muito mais dinheiro em relação
a 2 candlesticks aí no tempo gráfico de 4 horas, que seriam a totalidade de 8 horas de negociação. Então, no diário a gente tem 24 horas, né, de negociação atuando, ou seja, é muito mais dinheiro. Então, evidentemente, o conflito de interesse também é muito maior, tá, pessoal? Lembrando que quanto maior o tempo gráfico, maior é o conflito de interesse, maior será o peso, né, dessas evidências aí diante da sua análise, né? Tudo que você for colocando aí na balança, né, seja olhando pelo lado dos compradores ou pelos vendedores, quando você analisa um tempo gráfico maior, né, vai pesar mais aí na sua balança, beleza? Então isso precisa ficar muito claro e nós não tivemos, né, o fechamento acima aqui da nossa resistência, o que poderia caracterizar de fato, né, uma tentativa de rompimento com confirmação. Então, pessoal, a gente basicamente permanece na mesma situação, nós não temos a confirmação de rompimento desse nível, né, o que poderia nos trazer aí, né, uma maior clareza com possibilidades reais, né, de uma ascendência do preço, movimentação em blocos por parte dos compradores na busca por níveis superiores. Então a gente precisa, né, aguardar e neste momento tomar muito cuidado, porque se de fato ficar caracterizado a recusa de preço, pessoal, a gente poderá buscar níveis inferiores, tá? A gente vai analisando aí conforme reduzimos o tempo gráfico. Já temos, inclusive, 2 candlesticks anteriores, né, com prevalência de volume vendedor fechando abaixo aqui dessa região e o atual, né, pessoal? A gente vê um volume comprador bastante simbólico. E isso é um ponto negativo, tá? Então a gente precisa tomar cuidado. Acho que vai ser necessário a gente reduzir o tempo gráfico. A partir daqui, pessoal, analisar a estrutura de preço que será delineada, né? A prevalência de volume também precisa ser analisada, porque vai ficando um desafio mais complexo aqui para o lado dos compradores, justamente diante do que estamos presenciando aqui na atualidade, tá? Então acho que muita cautela para quem está esperando aí um oba-oba, né, uma alta mais enxuta, tá, pessoal? A gente não tem a confirmação ainda de rompimento. Obviamente, né, pode acontecer, evidentemente, aí sim a gente terá mais clareza diante do que o mercado queira fazer, porém todo cuidado é pouco, tá, pessoal? A gente precisa, né, dessas confirmações para trazer para vocês de fato, né, as possibilidades. No momento a gente permanece aqui na mesma situação, não há o que fazer, né, simplesmente analisar aí os tempos gráficos menores, justamente porque vai ficando complicado, né, diante do que está sendo apresentado aqui para nós neste primeiro momento para o lado dos compradores, tá? Lembrando que, de fato, pessoal, havendo a recusa de preço, né, nas próximas horas, prevalecendo mais volume vendedor, uma estrutura de preço descendente com topos e fundos, por exemplo, a gente começa a almejar alguns pontos aí importantes, tá? Pelo lado dos compradores. Então, talvez, pessoal, num primeiro instante, a gente poderá buscar, quem sabe, a região aí próxima do 116, né? Evidentemente, pode haver aqui uma retração, um pullback por parte dos compradores, e evidentemente faz alusão à mínima aqui, né, do que foi o dia de hoje, né? Com fechamento às 9 da noite desse candlestick. Pode ser que tenhamos aqui um pullback. E dependendo, né, pessoal, de como vier a força vendedora, né, havendo de fato aí o entendimento do mercado da recusa de preço, aí sim a gente poderá buscar a proximidade aí dos 114,5, tá? 114,600. Que daí faz alusão aqui, né, pessoal? A máxima desse dia, a mínima desse dia. Temos a mínima desse também. Temos a média de 20 períodos no diário. Temos a nossa resistência fazendo alusão à sequência lógica de fundos ascendentes. Então, aqui é um ponto muito importante, né? Como eu mencionei em análises anteriores, porque a perca dessa região pode mudar drasticamente a estrutura de preço vigente, tá, pessoal? E aí sim, a gente pode abrir caminho, inclusive, né, para a busca inferiores de preço.
Ou seja, é importante esse ponto. O que me preocupa é a questão da amplitude desse suporte, tá, pessoal? A amplitude vai dificultando também o nosso lado, mas obviamente acredito que tenhamos aqui uma batalha, primeiramente, para posteriormente, né, o que for evidenciado aqui para nós, a gente vai ter uma dimensão se teremos uma reação por parte dos compradores a partir daqui para a continuação da estrutura, né? Quem sabe buscando aí um topo maior do que os anteriores, fazendo a sequência lógica da estrutura, ou se de fato a gente poderá buscar níveis inferiores. Mas vamos, né, por partes. Aqui é basicamente um cenário que está sendo traçado aí para vocês de possibilidades. A gente tem aí um mega desafio, né, pelo lado dos compradores. A gente precisa confirmar o rompimento aqui dessa resistência, pessoal. Obviamente, a gente vai utilizar agora somente, né, o tempo gráfico diário para tal. E, como eu menciono anteriormente, vai ficando complicado para o lado dos compradores. Pelo volume que está sendo apresentado agora, pessoal, nesse candlestick que abriu às 9, um volume é, bem superficial. Comparado aos dois candlesticks anteriores, a gente já tem aí quase 8 horas, basicamente, do preço trabalhando abaixo aqui também, dessa região de 117.400. Então, é complicado o cenário aqui, viu? Acho que, quem sabe, saindo uma notícia externa, algo que possa trazer aí um cenário mais positivo, a gente consiga reverter o que está sendo mostrado para nós neste momento, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. No gráfico, acho que ficou bastante evidente o que está rolando, as possibilidades. Esperava, né, que de fato fosse melhor do que foi o dia de hoje em si, né, quinta-feira. A gente poderia ter o fechamento desse candle acima, aí sim teríamos, né, boas, né, possibilidades aí dos compradores tentarem segurar o preço aqui nessa região na eminência de buscar, né, níveis superiores, mas no atual momento a gente requer um pouco mais de cuidado e a devida atenção, né, principalmente diante desses, né, fatores, essas condicionantes que foram mostradas aqui para vocês, beleza? Então vamos acompanhar todos, né, juntamente. Os compradores têm um desafio e tanto. É difícil a situação. Vamos ver se a gente consegue reverter isso daí e, obviamente, né, torcer para que, caso aconteça, né, o rompimento, que tenhamos o fechamento do preço, né, no diário acima dessa região. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente identifica alguma modificação relevante. Pessoal, permanece o que estava ontem, né? Região do 118, a gente tem um pouco mais de acumulação, são 10,4 milhões de dólares, e aí somente lá na região de 120, tá? Manutenção aí dos lotes que estavam posicionados no dia de ontem, e pelo lado dos compradores também a mesma coisa, um livro bem pulverizado, sem acumulação de lotes. A gente vai ter aí somente na proximidade dos 110 mil, quase 11,7 milhões posicionados aqui para serem comprados. Beleza, pessoal? Então é isso. Agradeço aí imensamente sua presença. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até a próxima análise.